Fala galera do canteiro, Lucas aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje estamos em uma obra residencial que tem um subsolo. Estamos acabando, esse é o último dia aqui na obra daquela máquina que vocês estão vendo ali atrás, a hélice contínua. Ela está acabando hoje a fundação, ela já executou toda a contenção e está finalizando os últimos detalhes. Nós resolvemos fazer esse vídeo para vocês, para explicar um pouco sobre como executar a fundação do nível 0, que foi um pedido no comentário de vocês, e também resolvemos mostrar todos os processos que foram feitos aqui nessa obra. Quer saber um pouco mais? Não sai daí e vem pro canteiro. Fala galera do canteiro, sou o engenheiro Leonardo, estou aqui numa obra de 2.000 metros quadrados, uma obra que vai ter subsolo, térreo, primeiro e segundo andar. Bom pessoal, aqui na obra nós começamos pela execução da nossa contenção. Foram 204 estacas de contenção ao longo desse terreno de 2.000 metros quadrados e aqui na obra nós estamos fazendo essa contenção com o auxílio da máquina que vocês estão vendo ao fundo, que é a hélice contínua monitorada. Após o processo de contenção finalizado, nós começamos o nosso processo de fundação, onde foram executadas 45 estacas de 30 centímetros, 33 estacas de 40 centímetros e 9 estacas de 50 centímetros. Um dos vários desafios que tivemos aqui nesse processo de fundação foi o receio de encontrar a fundação da casa antiga que foi demolida. Vocês vêm acompanhando esses vídeos, podem ter visto. Havia uma casa nesse terreno que foi demolida e foi retirada toda a fundação antiga, mas corria o risco de a gente achar em algum desses furos de fundação restos de fundações antigas. E no último furo dessa estaca de 50 centímetros, nós achamos um resto de estaca de fundação da casa antiga. Com isso, a nossa solução foi ou executar uma viga alavanca, que iria ser de uma estaca para outra que tinha dado problema, ou fazer duas estacas de fundação ao redor dessa estaca de fundação. Para não comprometer parte arquitetura e estrutural da nossa casa, nós preferimos executar isso hoje. Então nós fizemos 2 furos ao redor dessa estaca de 50 que havíamos perdido. Com isso nós vencemos esse problema. Bom, vou falar um pouco para vocês agora do processo de execução da fundação do nível 0. O que quer dizer isso que o pessoal perguntou para a gente lá, para passar para vocês aqui? É o seguinte, nós temos aqui que executar um subsolo. Esse subsolo, ele fica no nível mais rebaixado, que no nosso caso aqui seria menos 3,30 metros da cota de soleira, que é o nosso 00. Para executar, nós teríamos duas opções. Ou essa de executar do 00, que seria a fundação do nível 0, ou executar a escavação e depois colocar essa máquina lá embaixo. O que a gente entendeu aqui pela logística da obra que não era tão viável. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no quadro. Bom pessoal, temos aqui agora o nosso quadro, vou mostrar para vocês um pouco da ilustração de como que seria a execução desse processo no nível 00 e como que seria a execução caso fosse um método convencional, que seria colocar o equipamento de fundação lá no nível do subsolo. Então basicamente, nós temos aqui o nível 00, que seria o nível do seu terreno que você acabou de limpar, seria aquele nível que você não mexeu ainda, o nível do piso térreo da casa, no caso dessa residência. E aqui a gente tem aqui também o nível menos 3,30, que nesse caso aqui é o nível do subsolo. Então, a gente teria que escavar 3,30 metros para chegar no nível do nosso subsolo. Então, a gente teria que colocar primeiro esse equipamento para fazer a contenção. Após realizar a contenção, faz-se a concretagem da viga de coroamento, que é a viga que consolida todas as estacas. No nosso caso aqui, a contenção com estaca escavada de 30 centímetros de diâmetro, afastada do próprio eixo dela entre si. E após fazer a execução dessa viga, a gente poderia chegar no nível do subsolo. E aí com isso eu consigo inserir esse equipamento lá embaixo, que seria colocar essa hélice contínua lá no nível do nosso subsolo. Como assim? Eu coloco ela aqui. E aí eu posso executar a fundação daqui, porque nessa casa a gente tem projeções que não são no subsolo e a gente tem projeções que são do nível térreo. As projeções que são do nível térreo, simplesmente nós executamos a fundação e conseguimos prosseguir. Já na questão do subsolo, eu teria que escavar e inserir essa máquina lá embaixo. Só que a gente viu pela questão da logística da obra que não seria interessante fazer isso, porque a gente teria que executar a fundação primeiro, a contenção,
após concretar essa viga, fazer a escavação e retornar com esse equipamento novamente. E esse equipamento é um equipamento de grande porte, que exige uma prancha, exige um acompanhamento de uma bomba estacionária para executar, de uma bobcat ou retroescavadeira para ficar fazendo a limpeza, e exige um aparato muito grande de mão de obra para que esse equipamento funcione. E eu ficaria limitado no fato de acabei a fundação aqui no nível térreo, tenho que esperar escavar 1, 2 semanas para voltar com esse equipamento, que tem uma mobilização que é um pouco cara, o que no fim das contas não é tão interessante. Lembrando também que não são só vantagens, nós temos também algumas desvantagens. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco da lista dos prós e contras de fazer a fundação do nível 0. Vamos falar agora então das desvantagens. A primeira que eu poderia colocar seria a questão da profundidade. O que acontece? Como você tem essa área em vermelho aqui que vai ser escavada, esse daqui seria o volume de terra que você vai remover da sua obra, que seria o volume de terra do subsolo. Você vai precisar de um equipamento que, além de conseguir fazer a profundidade aqui da estaca de fundação que é necessária, ele também vai ter que vencer esses 3,30 metros, que é o tamanho do terreno do subsolo. Ou seja, o equipamento que vai vir para a sua obra vai precisar vencer 3,30 metros mais o que você precisar para fazer a sua fundação. Então você vai ter que pagar a mais para quem for executar esse serviço, esses 3,30 metros a mais por estaca. Você tem que pagar o custo desse equipamento que é cobrado por metro a mais. Além disso, você também tem o consumo de concreto dessa região, que ele não serve para nada para você, porque você vai descartar essa região. O que a gente faz geralmente na obra? Nós fazemos a perfuração, no caso aqui com hélice contínua. Esse equipamento ele injeta o concreto pelo fuste da hélice, então ele chega aqui embaixo e começa a remover. Conforme ele vai removendo, ele já vem injetando concreto aqui. Após injetar o concreto até aqui no topo, nós pegamos a armadura e inserimos ela na cota de arrasamento do bloco, que vamos entender aqui que seria bem no nível aqui do subsolo. O que quer dizer isso? Entenda que isso aqui seria a nossa armadura, esse rabiscozinho aqui, e ela tem que ser inserida aqui. Ela vem lá de cima, então a gente tem que pegar essa armadura, coloca ela aqui e por meio de algum elemento inserir ela aqui embaixo com um nível controlado. Tanto aprofundar ela o quanto é necessário, quanto segurar ela para que ela não desça além do necessário também. Então a gente teria aqui futuramente um bloco e essa fundação iria sustentar. Ok, então eu já tenho um bloco no nível do subsolo e a armadura. Eu fiz minha fundação do nível 0. Só que agora eu tenho esse concreto que pode atrapalhar quando a gente for fazer a escavação. Então é recomendável que você remova esse concreto. E aí tem algumas formas de remover isso, tanto manual quanto mecânica. Tem um manual que o pessoal utiliza um sarilho, que é um equipamento que tem tipo um eixo que o cara vai enrolando ali com uma corda, um cabo de aço, e ele consegue colocar um baldinho de aço, que na verdade é um tubo cilindro com a boca que ela abre quando entra em contato com o concreto, e aí ele vai jogando com o peso dele, enche de concreto, vai pegando e vai tirando. Ou para jogar fora ou para aproveitar em alguma coisa na obra, seja para fazer um piso, alguma coisa que você for utilizar. Ou também, uma forma mais rápida, caso você tenha equipamento na obra, uma retroescavadeira, alguma coisa, que você faça um balde maior. Porque quando você faz manual, você fica limitado ao peso que a pessoa consegue levantar. No máximo, sei lá, 60 quilos, 70 quilos, um sarilho, 2 pessoas trabalhando. Já quando você trabalha com uma retroescavadeira bobcat, você pode aumentar muito o diâmetro desse baldinho para que a retro puxe no braço dela. Seria aí, você pode fazer ele bem maior e até mais rápido de remover. Uma outra desvantagem que pode ocorrer, a depender de como está calibrado e como está regulado o equipamento que você utilizou, é o desaprumo, porque agora você criou esses 3,30 metros a mais entre a distância de perfuração e a distância final. A gente sabe que esse equipamento ele é bem bruto e o terreno ele tem uma característica de ser bem heterogêneo. Você pode ter cascalho, rochas ou alguma coisa que faça com que ele sofra um certo desvio, ou mesmo o equipamento pode estar descalibrado com um pequeno ângulo ali na escavação. Esse pequeno ângulo faz um desvio muito maior aqui embaixo. Então, quando for trabalhar com essa solução de fundação do nível 0, é recomendado que seja consultado o calculista e colocado lá embaixo no bloco e no cálculo da estrutura como um todo, uma consideração maior de desaprumo das estacas. E as vantagens, um pouco delas já foram até citadas, seria realmente você trabalhar
com a sua fundação no seu nível 00 ali. Seria o seu terreno plano, já todo bem trabalhado, você não ter desníveis no terreno devido à escavação. Às vezes você escava e descobre que lá embaixo no seu subsolo, o seu platô, que seria o nível do terreno naquelas condições, lá de menos 3,30, não teriam condições para suportar que essa máquina ande lá embaixo, porque é uma máquina muito pesada. Então, assim, a gente entendeu aqui que foi um ponto interessante pela logística da obra ir para esse caminho, e você tem que avaliar na sua obra, depende muito das suas condições. Não tem apenas uma forma correta de falar assim, é assim que se faz. Vai depender muito das características do seu terreno, da sua estrutura, da sua obra. Você que tem que estar apto das informações e entender para tomar a melhor decisão. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o nosso canteiro de obra. Foi um prazer apresentar para vocês aqui o nosso processo de execução de contenção de fundação. Espero que vocês tenham conseguido aprender bastante coisa junto com a gente. E espero que vocês aí no comentário deixem aí seus comentários falando o que vocês acharam do vídeo, se vocês conhecem outras técnicas que poderiam ter nos ajudado, se o que a gente mostrou para vocês foi novidade, poderia ter ajudado vocês em outras oportunidades ou vai ajudar, beleza? Então a gente espera esse feedback aí de vocês, que é muito importante para a gente ir vendo o que a gente precisa estar mostrando para vocês, beleza? Então é isso, obrigado e vem pro canteiro! Pessoal, então registrar aqui o final da fundação e da contenção. Tá ali a equipe responsável por essa execução, o seu Valdir, o pessoal da MISA, o pessoal aqui da obra Mestre Gaia. Então foram do dia 14/9 que a gente começou até o dia 22/9, foram 8 dias de execução. Foram 278 estacas, sendo na contenção 194, aonde a gente bateu um recorde aqui, que foram 65 estacas furadas em um dia. Seu Valdir tá de parabéns, vamos dar uma salva de palmas aí pro seu Valdir. E a fundação aí, 84 estacas. Então a gente terminou com chave de ouro, sem esquecer nenhuma estaca, não é não? Então, tudo ok, tudo certo. Vamos em frente, pessoal. Valeu!